Não viemos para assistir culto, culto não se assiste, amém? Tem uma galera nas atualidades que diz que assiste culto. Quem assiste culto não é convertido, os convertidos cultuam, digam glória a Deus. Nós que nascemos de novo não tem possibilidade de assistir culto, nós viemos cultuar a Deus, amém? Se eu tenho essa visão que eu vou assistir culto, é porque eu ainda não nasci de novo, não tenho uma identidade restaurada, recriada, melhor dizendo, e aí eu estou assistindo alguma coisa, mas não tem como. Quando eu nasci de novo, quando qualquer pessoa nasce de novo, ele quer adorar a Deus, amém? E é isso que fazemos agora, e quando nós adoramos, acontece a coisa mais importante, qual é? Nos encher da presença de Deus, amém? Eu quero pedir para que todo mundo senta hoje, ninguém grava, ninguém filma nada, só a parte principal, não precisa fazer story, não precisa fazer nada para Instagram hoje. Sente, só fica o pastor em pé, e o restante pode sentar, cultuar a Deus conosco, isso, ouvir a palavra de Deus juntamente conosco, só fica o pastor de pé hoje. Daniel capítulo 3, nós vamos para o versículo 16, Daniel 3, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 16. Quero pedir para a equipe interna também, que não precisa trabalhar lá no fundo, vem todo mundo para ouvir a palavra, todo mundo para participar, e se tiver uma coisa para fazer depois, a gente faz, quando acabar a palavra, a mensagem. Agora vamos todo mundo se entregar à revelação da palavra, amém? Amém, queridos? Estão preparados? Daniel capítulo 3, alguém precisa de ajuda para encontrar? Levanta sua mão, a pastora Zenate está lá no fundo, o pastor André também está aí para te ajudar, ajuda também Fernando, só os três, e o restante tudo sentado para cultuar a Deus conosco. Quem achou, diga amém. Se alguém ainda precisa de ajuda, peça ajuda para esses três aí, que eles vão te ajudar. Você está com Bíblia física, mas também você pode acompanhar aqui no telão, vai ser postado aqui, e a gente vai poder fluir no entendimento daquilo que Deus tem para nós, amém? Olha o que diz: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Digam glória a Deus. Meu irmão, eu digo para você que essa aqui é um dos trechos que eu acho mais empolgantes da palavra de Deus e que mais revela a fé, a ousadia de pessoas que realmente servem a Deus. Preste atenção, o rei levantou lá uma estátua e diz que todos deveriam se dobrar diante daquela estátua. E aquele que não se dobrasse seria jogado na fornalha. Tocou a trombeta, toda a multidão se dobrou, mas 3 jovens não se dobraram. O nome dele não é esse nome aqui, mas não estou formando teólogos aqui, eu quero falar daquilo que, para que você entenda que é muito mais claro, amém, pessoal? Então esses 3 jovens, eles tinham outro nome, mas esses nomes aqui eram os mais populares, eles conhecidos por esse nome: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 jovens, eles não se dobraram. Quando o rei ouviu falar que esses 3 jovens não se dobraram, ele ficou irritado e mandou chamar esses 3 jovens e disse para ele: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, nós vamos tocar novamente a trombeta, e se vocês não se dobrarem, nós vamos jogar vocês na fornalha aquecida 7 vezes mais, e aí eu quero ver quem é que vai livrar vocês das minhas mãos. Olha a ousadia desses jovens. Vamos ler de novo? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. O que eles responderam? Eu sempre digo para vocês que a Bíblia é romantizada. Algumas partes da Bíblia está bem suave. Eu vou traduzir isso aqui, se fosse nós falando. Esses 3 jovens olhou para o rei e falou assim: ó rei, deixa eu te falar uma coisa.
não é da tua conta quem é que vai nos livrar. A Bíblia está dizendo, quanto a isso nós não vamos te responder. É a mesma coisa. Amém? Se fosse o apóstolo Marcos, um desses três, ia falar assim, olha, não é da tua conta, eu não te devo satisfação. Uma coisa eu sei, o meu Deus vai me livrar. E vou te falar mais, se Ele não livrar, do mesmo jeito eu não me dobro diante de você. Isso é fé, isso é ousadia, isso é saber quem é espiritualmente. Digam glória a Deus. É saber quem nós somos espiritualmente. Digam glória a Deus. Uma fé ousada. É claro que esse tipo de posicionamento espanta os que são de açúcar, os que são fracos, isso espanta. Mas a fé, meu irmão, ela é decidida. Amém, pessoal? A fé, quando você nasceu de Deus e é cheio do Espírito Santo, você tem ousadia. Diga um amém. Diga comigo, ousadia. E a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Diga comigo, eu não tenho espírito de covardia, mas de ousadia. Amém? Agora, imagina aquela multidão ouvindo esses três jovens. Se tivesse a turma do mimimi, ia falar assim, que molecada folgada, olha como está falando com o rei. O que estava em questão ali não era o diálogo com o rei, mas o que estava em questão ali era o rei forçando eles se dobrarem diante de uma imagem, devotando-se a outro Deus que não fosse o seu Deus. Quantos hoje e durante todas as gerações que se passaram de lá para cá, se tivessem na mesma circunstância, se dobrariam? Por quê? Porque iriam temer um rei, iriam temer uma autoridade, ainda que fosse sacrificar sua vida espiritual. Mas eles preferiram morrer do que negar fé. Amém, pessoal? Diga, preferiram morrer do que negar fé. Ou seja, a fé verdadeira, aqueles que nasceram de novo, eu não estou falando daqueles que o IBGE fala que é, porque o IBGE diz que a maioria do Brasil é cristã. Mentira, isso é dado do IBGE. A verdade é que quem é cristão tem posicionamento. Amém, pessoal? Posicionamento do quê? De acordo com a sua fé. Não se dobra. Digam glória a Deus. O IBGE passa de porta em porta e vai a pergunta: você é católico, evangélico, espírito, o que você é? Eu sou evangélico. Ele coloca evangélico. Aí chega no final das contas, diz, a maioria cristã. Ou senão ela fala, qual é a sua religião? Sou cristão. Aí coloca cristão. Meu irmão, um país cristão não é um país corrupto. Um país cristão não teria tanta corrupção, tanta injustiça, tanta coisa errada, tanta miséria, tanta desgraça. Um país cristão, se Cristo transforma, se esse país é cristão, por que não transformou? Se a fé do Brasil é uma fé cristã, por que o Brasil é tão corrupto? Por que o país é tão perdido? É ou não é verdade? Nós amamos o nosso país, mas a gente não pode esconder a sujeira debaixo do tapete. É a verdade. É ou não é verdade? Sim ou não? Nós amamos o nosso país. Eu amo meu país, porque senão eu já tinha ido embora daqui. É verdade. Eu já tinha ido embora daqui. Por que eu vou ficar aqui? Se eu não amasse o meu país. Mas como eu aprendi que a gente morre pela família e morre pela nossa pátria, então eu não saio daqui. Amém? A não ser que Deus me dirija e fale, você tem uma missão em tal lugar. Aí é diferente. Porque aí, em primeiro lugar, está o reino de Deus. Conseguiram compreender? Graças a Deus, eu tive uma formação. Quem teve essa formação sabe do que eu estou falando. Muitos aqui teve o privilégio de ter essa formação, de todo 7 de setembro, cantar o hino nacional. Quem teve essa formação? Quem teve? Teve? Hoje isso é coisa que não faz mais, é uma verdade. Sim ou não?
Eu tinha a formação que quando o diretor da escola entrasse na sala de aula, o que acontecia? Quem lembra? Todo mundo se levantava. Por quê? Porque está entrando uma autoridade. É ou não é verdade? Sim ou não? Eu me formei na guardinha, graças a Deus por isso, porque era um regime militar. E eu tive que jurar lá. E o meu juramento eu lembro até hoje. Meu juramento é: prometo servir os deveres de guardinha, obedecendo os regulamentos dessa casa. Prometo também que tudo farei por Deus, pela pátria e pela família. É um juramento. Eu com 12 anos fiz esse juramento. Quem foi guardinha daquela época sabe que isso aí é o juramento. Hoje em dia nem pode jurar mais, né, irmão? É ou não é verdade? Vou jurar para quê? Mas o que eu quero dizer para você, o que isso tem a ver com o cristianismo? Jesus não disse: aqueles que oram por Jerusalém prosperarão? Jesus defendeu a terra dele. Amém, pessoal? Mas eu falei tudo isso para dizer o quê? Não é por isso que eu vou tapar o sol com a peneira. Se esse país é um país cristão, por que o cristianismo não está surtindo efeito? Porque na verdade não é, irmão. Na verdade o povo é hipócrita, eles falam que são cristãos, mas não são. Cristão é aquele que segue o passo de Cristo. Amém? Amém ou é de mim? Diga comigo: cristão é aquele que segue o passo de Cristo. Amém? Então, voltando aqui, a fé é radical, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego diz: pede para esse irmão levantar, senão ele vai cair aí. Isso, pede, vai lá. Você pode ficar lá no fundo. Isso, sei que você trabalhou de noite. Amém? Você não ajuda ele aí, Wanda? Você quer ver o mal dele, né? Você quer ver o mal do irmão. Você é maldoso, não? Fique em paz, viu, irmão? Você trabalhou à noite, eu sei que é difícil. Eu fiz a malvadeza mandar você sentar, né? Você me ama ainda? Então tá bom. Voltando aqui para a palavra, irmão. O Sadraque, Mesaque e o Abednego, o que eles foram? Radicais na fé. Eles olharam para o rei e disseram: olha, rei, quanto a isso que você está perguntando, eu não vou te responder. Mas uma coisa eu sei: se Deus não livrar a gente, nós vamos morrer e está tudo bem. Mas eu não me dobro diante de vocês. Amém? E aí eu te pergunto: houve livramento? Não, eles foram jogados na fornalha. Eu sei que você já respondeu o final. Você já respondeu o final. Ah, apóstolo, houve. Não, mas aqui nesse momento ainda não. Não é verdade? Imagina você: eu vou me posicionar e Deus vai me livrar. Você se posicionou, Deus não livrou. O que você faz? Você continua convicto que você está fazendo a coisa certa, ou você volta para trás? O que aconteceria muitos crentes evangélicos diante dessa situação? Eu não vou me dobrar. Se você não se dobrar, eu vou jogar você na fornalha. Não, mas Deus vai livrar. E Deus não livra. O que você faria? Por que Deus não livrou? Tem coisa que Deus não vai livrar. Diga comigo: tem vezes que Deus não vai dar livramento. Seja sincero, nós queremos que sempre Deus livra. Mas vamos ser sinceros. Se tivesse tido livramento, teria história aqui na Bíblia? Quando não há livramento é porque há propósito. Diga comigo: quando não há livramento, há um propósito. E eu tenho que crer que Deus é soberano. Amém? Deus não me livrou, há um propósito. Aí eu vou perecer, é porque você não crê. Porque se você crê, Deus não te livrou antes, mas livrará durante. Deus não te livrou de cair na fornalha, mas te livra na fornalha. Digam glória a Deus. Nós precisamos entender que quando não há um livramento, há um propósito de Deus. Mas a gente não quer fazer parte do sucesso. Quero sim, apóstolo. Não, a gente não quer, porque a gente não quer passar pela fornalha.
Sadraque, Mesaque e Abednego são contados aqui como alguém de sucesso, como alguém com testemunho grande. Mas para ter sucesso e ter um testemunho grande, tiveram que passar pelo processo. Tiveram que acreditar na grandeza de Deus. Tiveram que acreditar que Deus era soberano e que Deus não ia deixar perecer. Meu irmão, eu quero falar de todo o teu coração, de todo o meu coração. Eu já orei e já vi muitos livramentos de Deus. E já orei e não vi livramento. Quando eu não tinha entendimento, eu ficava inconformado. Eu nunca murmurei contra Deus, mas muitas vezes eu ficava ali brigando com Deus para querer entender por quê. Quantas vezes eu começava a brigar para entender? Eu e Deus, ninguém via, ninguém ouvia, mas eu dentro de Deus, Deus, não estou entendendo. A sua palavra diz isso. E daqui a pouco passava o tempo, eu via algo acontecendo, eu ficava assim, boca grande, porque você não esperou um pouco para falar. Eu falava para mim mesmo, bocão, porque você não segurou um pouco. O que eu aprendi? Que Deus sempre dá livramento. Diga comigo, Deus sempre vai dar livramento. Diga assim, Deus sempre vai agir. Amém? Acredite, querido. Sadraque, Mesaque e Abednego não entendia nada o que estava ali acontecendo, porque mesmo eles se posicionando e tendo uma fé radical, Deus não livrou. E eles foram jogados. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, olha aqui, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, se Ele quiser nos livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se Ele quiser livrar, Ele vai livrar. Versículo 18: se não, fica sabendo você, rei, que não serviremos aos teus deuses. Rei, se Deus não me livrar, fica sabendo que eu morro, mas eu não me dobro diante dos seus deuses. Nós às vezes, irmão, pensamos, hoje não existe mais Nabucodonosor, não existe mais uma estátua que o rei levanta para que nós venhamos nos dobrar. Se curvar é adorar. Não existe Nabucodonosor, mas existe ainda Satanás, que levanta outras estátuas. Doença. Quantos estão se dobrando? Ah, não vou conseguir vencer. Está se dobrando. Crise financeira. Ah, não vou conseguir vencer isso, me rendo. Frieza espiritual. É uma estátua que muitos estão se dobrando. Desânimo. Quinta-feira agora, no Vibe Grace, teve um tema importantíssimo, fundamental. Estava conversando com os três lá, com o Hernani, com a Cleice, com o Paulo. Meu irmão, que tema importante. Como seria interessante que as pessoas dedicassem um tempo para ouvir, porque iria dar ferramenta para eles se livrar de tantas coisas. O tema parecia tão bobinho. Qual era o tema? Novembro, cansaço. O mês do cansaço. Ah, nem vou assistir isso aí, porque eu já estou cansado. Vou ficar mais cansado ainda. Eu ouvi 3 pessoas falando lá. E aí o Hernani tocou num assunto importante. Cansaço é uma coisa, desânimo é outra. Tem muita gente que está desanimada e está falando que está cansada.
Desanimou, está morto já. Desanimou com o casamento, desanimou com a família, desanimou com a fé, desanimou com ela mesma, desanimou com a vida. Mas ela fala que está cansada. Não, se estivesse cansada é só dormir que descansa. Aí ele falou para mim: apóstolo, tem gente que fala assim, eu estou cansado, não vou para a igreja hoje. Se fosse cansado, na hora do culto ele estaria dormindo, mas na hora do culto ele está assistindo na Netflix, ele está mexendo no celular. Então não é cansaço, é desânimo espiritual. O diabo está vencendo espiritualmente ela, e é verdade. Quer dizer, se a pessoa está ali e fala, peraí, parece bobagem, mas daquilo que parece bobo é que Deus pode usar. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Por que a gente vai desprezar? Porque é 3 pessoas falando, um bate-papo descontraído. Não, dali vai sair coisa, porque o intuito só é um. O que é fazer? Levar a palavra de Deus para que sirva de remédio, de alerta, de despertamento. Amém, pessoal? Então não é bobo. E quantos iriam se livrar de uma morte espiritual por ouvir uma coisa que é boba? Bobinha. Mas o bobinho usado por Deus é melhor que Einstein, melhor do que Freud. Por isso que Deus pega as coisas pequenas e confunde as grandes. Pega as coisas tolas e confunde os sábios. Quantos sábios aí, irmão, loucos, confundidos, e pequeninos, fluindo, vencendo. Nós temos que acreditar que Deus trabalha no nosso meio. Mas às vezes a gente nega aquilo que Deus prepara para nos livrar. Porque a gente espera que venha do quem? De um grande nome. A gente espera que venha de um grande nome. Amém? Deus não usa mais mula para falar com ninguém hoje, amém, pessoal? Que tem gente que usa aquele, eu já usei também no passado, eu usei isso, até um dia que Deus me repreendeu. Quando não tem profeta, Deus usa a mula, mentira. Não, quando tem rebelde, Deus usa a mula. Porque profeta sempre tem. Amém, pessoal? Quando tem rebelde, quando você é rebelde, Deus vai usar o ímpio, o pecador, para falar com você. Você não vai na igreja e está falando isso? O que você vai fazer na igreja? Está pior do que quem não vai. Aí tem que usar a mula. Isso é usar a mula. Mas mesmo assim, essa passagem mostra que Deus é capaz de, por amor da humanidade, usar tudo o que for preciso para nos alertar. Mas quantos estão dispostos a ouvir aquilo que Deus tem para dizer? É por isso que a palavra de Deus diz: aquele que tem ouvido, ouça. Por quê? Tem muita gente que tem ouvido, mas não ouve. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas Deus usa as circunstâncias, ferramentas, trazendo revelação, direção. Talvez vai ser uma palavra no meio de uma hora. Deus usa uma pequena palavrinha que desperta, nasce fé no seu coração e um milagre acontece. E você se levanta, recobra o ânimo, mas a gente despreza. Amém, pessoal? Eu sei que é bem verdade que a gente gosta de ouvir quem tem nome. Mas nós temos que entender que Deus nos ama e sempre vai querer falar conosco. Sempre vai querer falar conosco. Muitas irmãs aqui sabem. Às vezes eu deixo do altar, estou aqui, chegam em algumas irmãs e falam assim: ora por mim, irmã. Sabe por quê? Porque às vezes são tão simples, e às vezes as pessoas acham: quem é essa irmã? Mas eu tenho certeza, meu irmão, que a pessoa, quando é simples, que bota o joelho no chão, sai da frente. O diabo já fica desesperado. O inferno entra em confusão, irmão. Eu faço isso. Consegue entender? Eu faço. Por quê? Porque eu sei. Não sou doido. O inferno entra em confusão, irmão.
e gente muito sábio, que é muito arrogante. E, irmão, o diabo dá risada. Você pode ser sábio, mas seja simples. Você pode ser sábio, mas seja humilde. Amém, queridos? A nossa ousadia tem que ser contra o inferno, contra as coisas das trevas. Digam glória a Deus. Como esses jovens, fica sabendo, ó rei, que se ele não livrar, tudo bem. Mesmo assim, nós não vamos nos dobrar. Meu irmão, quantas coisas o diabo está levantando, quantas estátuas, quantos postes, ídolos, o diabo está se levantando querendo que você se dobra. Às vezes é o desânimo. Falei tudo isso para tocar no desânimo. Às vezes é o desânimo, e você está falando, estou cansado. Não está nada, irmão, o desânimo do diabo já entrou. Está desanimado. O que você vai fazer? Deixar isso te matar? Ou você vai reagir? O que vocês fizeram aqui hoje já mostra uma valentia de vocês. E eu não estou aqui exaltando da boca para fora, não. Só que ao mesmo tempo, eu como pastor tenho que falar o que é legal, mas tenho que trazer a vacina para proteger você, para você não morrer. Amém? Para você não ser atacado por um vírus maldito, chamado incredulidade, frieza espiritual, desânimo, e daqui a pouco você se prostrar. O que vocês fizeram hoje já mostra uma ousadia. Percebeu que a hora que começou o culto, acabou a chuva? Acabou a chuva, irmão. Está até calor, estou quase tirando esse terno aqui. De tão calor que está. Mas fala se não bateu aquele pensamento, puxa, eu queria tanto ir para a igreja com essa chuva. Bateu ou não bateu? Bate ou não bate? Você tem que ser determinado. E a gente temos que tomar cuidado, porque nós mesmos contribuímos para as nossas desculpas. Eu sempre brinquei aqui, os irmãos que são desde o início da igreja sempre viram eu brincar sobre isso. Eu sempre brinquei que aqui em Hortolândia falta uma coisa, que se qualquer pessoa abrir vai ficar rico. E até hoje ninguém fez. O que falta aqui em Hortolândia? Isso, a Obreira Cida lembra, a Maria Odete também. Uma fábrica de guarda-chuva. Vai até vir aqui e chorar. Uma fábrica de guarda-chuva. Mas hoje, no passado, quando essa rua aqui era de barro, quando Hortolândia era de barro, o povo vinha de saquinho no pé para a igreja, para não sujar a igreja. Não precisava nem vir com saquinho. Não era só para sujar o tênis? Não, também, mas para não sujar também a igreja. Ficava ali, nós tínhamos lá um tambor assim, porque todos os irmãos vinham e colocavam o guarda-chuva lá, para não ficar correndo água dentro da igreja. Mas o povo vinha. Ficava cheio de saquinho na porta da igreja. Aí Deus dá carro, mas a chuva impede, com carro e tudo. Aí Deus põe o asfalto, não precisa nem botar o saquinho mais. Em vez de vir lá, glória a Deus, porque eu não vou com sacola do mercado no meu pé. Acho que o mercado Soares aqui de Hortolândia, quem é daqui mais tempo sabe o que eu estou falando, deve ter falido de tanto que o povo levava sacolinha para casa para proteger o sapato. De tanto que gastaram. O Tenda já veio e falou, já tem fama aqui não tem mais sacolinha, se quiser vai ter que pagar. Brincadeira, irmão. Eu fui longe agora, né? Mas voltando aqui, o que eu quero falar para vocês, irmão?
A nossa fé tem que ser esse tipo de fé, porque o diabo, ele não tem Nabucodonosor, ele não tem um poste ídolo, mas ele ainda está atuando e ele ainda levanta os seus ídolos. O que são os seus ídolos? Alguma coisa que parece forte demais ao ponto de eu ter que me dobrar. Alguma coisa que parece grande demais ao ponto de eu ter que me curvar. E como eu disse, pode ser a doença, a frieza espiritual, o problema conjugal, o desânimo e tantas outras coisas. Essa palavra que nos sustenta, irmão. Hoje um irmão me mandou uma mensagem. Nós estamos, quando eu digo nós, porque eu também estou na mesma guerra que eles, nós estamos no meio de uma luta, porque eles estão travando uma vitória sobre o câncer. E ele me ligou e falou assim: apóstolo, hoje nós vamos ter que ficar internado, que o médico diz que temos uma infecção, só que o milagre já é, apóstolo, porque essa infecção em qualquer pessoa seria grave, mas o médico diz que não está grave, mas nós vamos ter que ficar. E aí eu mandei uma palavra para ele, ele falou: apóstolo, mas eu estou feliz, tranquilo, porque eu sei que Deus está comigo. Ô meu irmão, é isso. Esse ídolo maldito querendo fazer com que alguém de fé se prostra, mas não se prostre. É isso que vale a nossa fé, irmão. Porque imagina você na hora de ter que enfrentar isso, não ter uma fé viva, não ter um conhecimento da palavra. No que você vai se apegar? É uma verdade. Uma outra irmã também que está no meio da guerra, ela falou assim para mim: apóstolo, eu estou passando os momentos difíceis, porque nem morfina faz efeito. Eu tomo a morfina e não resolve nada, é a mesma coisa que eu tomar água. Sabe o que é o pior, apóstolo? Que quando passa o efeito da morfina, a dor está lá. Passa o efeito, me dá um sono que eu não consigo ficar em pé. Aí depois eu não consigo dormir por causa da dor. Percebeu a guerra? Você entendeu a gravidade dessa batalha? Morfina não para a dor. Quando passa o efeito da morfina, ela tem um sono incontrolável. Só que ela não consegue dormir por causa da dor. Aí ela termina dizendo assim para mim: mas Deus está comigo, e eu não me dobro. Meu irmão, é essa fé, é isso aqui, ó. Agora, apóstolo, graças a Deus a gente tem isso, mas meu irmão, isso tem que estar vivo dentro de você. Isso precisa estar vivo dentro de nós. Que nunca venhamos precisar, irmão. Mas se algum dia vier, você está firme para batalhar. Você está firme para vencer. Deus está com você. Você tem certeza que Deus está com você. E é exatamente por isso que eu te falo, que não é ser evangélico, não é frequentar uma igreja, não é ficar com cantoria. Não, é você ter a fé viva dentro do seu coração. Porque aí quando você canta, você não faz uma cantoria, você adora. Aí quando você ora, você não está jogando na loteria para ver se Deus vai te ouvir. Você sabe que Deus está te ouvindo. E quando a dor não passa, você não acha que Deus te negou. Você não acha que Deus está contra você. Você sabe que Deus está com você, mesmo no meio da fornalha. Você sabe que Deus está ali. Aqueceu 7 vezes mais, mas Deus está aqui. Mas Deus está aqui. Meu irmão, o resultado não vai ser outro. Eu tenho certeza da vitória. Não tem como errar. Não tem como dar errado.
E é por isso que o diabo, ele vem e tenta persuadir. Tenta colocar o desânimo, porque aí ele te vence por quê? Porque você desistiu. Você estava chegando perto, parou antes. Era só virar a esquina sem encontrar a vitória, mas parou antes, porque não viu. O diabo sabe que é só perseverar. Já contei aqui para vocês, um dia um demônio se manifestou aqui e disse: eu vou acabar com você, e eu tenho paciência, porque no mínimo você vai viver 70 ou 80 anos. Olha o desgraçado falando a Bíblia. No mínimo você vai viver 70 ou 80 anos, até lá eu vou insistir. É um contra o outro, até lá eu vou insistir também. Amém, pessoal? Até lá eu vou permanecer também. Então é isso que ele sabe. Hoje você está firme, amanhã ele inventa uma história, você vence. Depois ele inventa outra, você vence. Daqui a pouco ele inventa outra, você fica: puxa, eu não aguento mais. Pronto, ele já percebeu. Pô, é só continuar mais um pouquinho. Aí você continua, você vence de novo. Aí ele inventa outro. Você fala assim: ah, não, é muita guerra. Não. Eu estou precisando de paz. Estou precisando de tranquilidade. Estou precisando de coisa nova. Pronto, já venceu você. Porque ele vai te levar ao quê? Romper as alianças profundas que você tem. Quando ele rompe com as alianças profundas que você tem, você é aquela vítima, você é aquela ovelhinha fora do rebanho, fora da proteção do pastor. O leão, quando vai atacar a sua vítima, ele procura a presa que está desgarrada do rebanho. É o primeiro alvo dele, não é? O segundo alvo dele, a mais fraquinha. Quando ele chega e mete medo, todo sai, o mais fraquinho é que ele ataca. E é isso que o diabo quer. Por isso que a Bíblia diz que o diabo, ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o rugido dele te intimida. É isso que ele quer, que o rugido dele faça você ter medo. E o medo é uma força paralisante. Quando você para, ele te atinge. Por isso, é essa fé aqui, ó. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não vamos nos dobrar, aconteça o que acontecer. Se Deus me livrar, vai haver cura na terra. Se Ele não me livrar, eu vou ser curado e vou para a glória. Por quê? Porque estando com Deus também é cura. Mas o que Deus tem para você é no mínimo 70, 80 anos. E é nisso que você tem que se agarrar. Diga glória a Deus. É nisso. Depois disso você pode dizer: Senhor, cumpri minha missão, corri a carreira, me leva. E aí vai em paz. Mas enquanto isso, e ainda ele diz: se você quiser mais, me peça. Quer chegar ao 100? Fala para Deus: Deus, até o 100, que nem Abraão, hein? Amém, queridos? Que nem Abraão. Após a gente ficar velho, já começa a doer aqui, começa a doer lá. É verdade, mas luta. Amém? Doeu aqui, doeu ali. Fala: não, sai demônio, em nome de Jesus. Sai dor, sai isso, sai aquilo, em nome de Jesus Cristo. Agora cuida também, né, irmão? Amém? Olha para o seu vizinho aí e diga assim: cuida, viu, irmão? Diga, cuida. Jesus Cristo te dá saúde, diga para ele. Mas é você que cuida dela. Amém? Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha, diga comigo, 7 vezes mais do que se acostumava. O que esses jovens fizeram de mal? Nada. Diga comigo, só manteram a fé viva. Você sabia que você tem uma fé verdadeira, viva, isso é motivo de ódio do diabo contra você? Sabe por quê?
Porque na verdade ele tem ódio do Deus que você defende, do Deus que você honra. Como ele não pode matar o teu Deus, ele quer você. Mas esse Deus habita dentro de você. Digam glória a Deus. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Olha só, o rei ficou tão irado que chamou os homens mais poderosos, como se Sadraque, Mesaque e Abednego fossem correr. Chama os mais fortes, porque na hora eles vão espernear, vão brigar, vão embora. Pode levar, está aqui, pode ir. Conseguiram compreender? Não vamos correr. Ou Deus livra, ou Deus livra. Digam glória a Deus. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente. Ou seja, faça isso logo. Continuando. E a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha, o fogo lambia tanto, irmão, aquela chama lambendo para lá e para cá, que quando os homens foram lançar, a chama passou por eles e eles caíram mortos, queimados. Sadraque, Mesaque e Abednego, nem cheiro de fumaça, irmão. Diga, nem cheirinho de fumaça. Amém? Nem uma unha assada. Digam glória a Deus. Qual é a questão? Aquilo que está matando os ímpios não mata você, meu irmão. Aquilo que destrói um ímpio não destrói você, não tenha medo. Ah, mas alguém já passou por isso e morreu. É quem era? Ah, não servia a Deus. Ah, que pena, eu sirvo. Que triste, eu não falo isso com alegria. Mas é uma escolha, cada um faz a sua escolha. É ou não é verdade? Então, ah, mas está matando, está acontecendo. Quem é? Quem é você? Eu sou de Jesus, então não se importe. Está matando, tá? Por quê? Não tem fé viva. Entenderam, igreja? 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Alguém pode dar um glória a Deus aí? E não só passeando dentro do fogo, mas sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Diga um glória a Deus. Sabe o que representa isso? Meu irmão, semelhante aos filhos dos deuses, alguém que brilha. Agora, como que você está brilhando e chamando a atenção dentro de um fogo que brilha? Amém? Ou seja, o clarão do rosto desse ser, que é o nosso Senhor, meu irmão, era muito superior ao fogo que estava ardendo ali. Digam glória a Deus. Meu irmão, isso não é história da carochinha, não é mentira isso é verdade. Amém? Isso é verdade. Esse mesmo Deus está com você. Esse mesmo Deus está conosco. Agora a pergunta é: nós temos a mesma fé que esses 3? Ou nós fomos contaminados por um evangelho que quando a coisa começa a dar errado, a gente começa a pensar: eu devo ter alguma macumba na minha vida. Ai, o que será que eu tenho que fazer para vencer isso? Eu acho que eu tenho que ir a algum retiro espiritual para arrancar essa catinga do meu corpo. Ah, eu acho que eu tenho que fazer alguma novena. Ai, meu Deus do céu, qual é o pastor que vai orar por mim?
cambada de crente, que eu não sei que Bíblia que esse povo lê, meu irmão. A mesma Bíblia que eu estou lendo aqui. Amém, pessoal? Ah, apóstolo, que eles são cegos porque quer ficar cego. Porque se falar Espírito Santo me mostra a verdade, ele mostra. E não deixa a pessoa enganada. Amém? Mãe Maria Landina está aqui no culto? Acho que hoje ela não veio. Acho que hoje ela não veio. E a irmã Maria Landina não faltou por causa de chuva. É uma pessoa que já bem de idade, só por Deus. E é valente, está sempre aqui. Mas eu queria falar dela. Essa irmã, lá no passado, essa irmã não sabe ler, não sabe escrever, mas lá no passado ela estava presa numa religião, num engano, e ela pedia a Deus: Deus, eu não quero ser enganada. E Deus tirou ela. Então, alguém usar a desculpa, mas eu não sei ler, ou outro, mas eu não consigo entender, é alguém que não bota o joelho no chão e fala com Deus, porque se fala com Deus, Deus livra, sabendo ler, não sabendo ler, entendendo, não entendendo, Deus vai falar: sai daí, vai para tal lugar, porque lá você vai ter os olhos abertos. Amém, pessoal? Sabe por quê? Porque o reino não é de um pastor, o reino é de Deus. Então Deus não vai deixar ninguém que quer ele enganado. Fique enganado porque não fala com Deus. Consegue compreender? Porque se falar, não tem jeito. Digam glória a Deus. Posso continuar ou cansaram de me ouvir, irmão? Posso continuar mesmo? Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego. O que ele disse? Servo do Deus Altíssimo. Amém? Tem que reconhecer que servimos ao Deus Altíssimo. Digam glória a Deus. Tem que reconhecer. A nossa vida é para a glória de Deus. A nossa vida é para exaltar o nosso Deus. Amém? Servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Diga: não houve livramento antes do fogo. Diga: mas houve no meio do fogo. Amém? Diga assim comigo: quando Deus não me livra de situações, é porque tem um propósito. Meu irmão, se Deus livrasse você de algumas situações que Ele já livrou, talvez você não teria tanta experiência com Deus. Se você pudesse saber todos os livramentos que Deus te deu, e que você não sabe, você estaria chorando de gratidão a Deus. Você estaria urrando de gratidão a Deus. Só que teve livramento que você não sabe que teve. Porque Ele livrou antes de acontecer as circunstâncias. Ele te livrou antes de você cair na fornalha. Ele te livrou antes de você ser jogado na cova dos leões. Ele te livrou de coisas que você nem sabe porque foi livramento. Entende? Se você pudesse saber todos os livramentos que Deus fez na sua vida, acredite nisso, você choraria de gratidão. Pode ter certeza disso. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passava sobre eles. Digam glória a Deus. Digo amém, pessoal. Tem livramento que você vai ver, mas tem livramentos que são invisíveis. Os invisíveis é o que todos nós queremos. Nós queremos livramento. Mas tem livramento que não é invisível. Diga comigo: tem livramento que não é invisível. Amém? Livramento antecipado, meu irmão, não prova que você merece mais do que o livramento que aconteceu depois.
Tem gente que pensa, né? Por que eu estou merecendo passar por isso? Quer dizer que se Deus te livrasse antes, você ia se sentir o bonzão. Livramento antecipado não é merecimento, é propósito. E livramento depois não é pecado. Não é porque você não merece. Livramento depois é porque Deus tem propósito. Diga assim comigo: Deus sempre vai agir. Diga um glória a Deus. Vamos ver uma passagem aqui, meu irmão. Isaías 43. Isaías 43. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 1. Mas agora, estão aqui ainda, gente? Então, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Você sabe que Jacó e Israel é a mesma pessoa. Amém? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tira o nome ali e bota o seu. Vamos ler isso de novo? Só que em vez de você colocar ali, volta lá por favor, está lá. Em vez de você colocar Jacó, você vai botar o seu nome. Amém, pessoal? E Israel é como se falasse você, nova criatura. Amém? Vamos lá, você vai botar o seu nome, tudo bem? Amém? Você vai tirar o Jacó dali. Diga assim: o Jacó não existe mais. Diga: agora existe eu. Agora você vai dizer isso colocando o seu nome. Amém? Diga lá: Jacó não existe mais. Agora existe. Mas tem gente que não falou. Vocês não entenderam, não? Entendeu ou não entendeu? Vamos lá, diga lá: Jacó não existe mais. Agora existe. Aí, amém? Então vamos lá. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó, não temas. Amém? Diga assim: o meu Deus está dizendo para mim, não temas. Por que ele está falando para você não temer? Lê lá: porque eu e chamei-te pelo, tu és. Amém? Você acredita nisso ou não? O que é remir? Perdoou. Amém? Te limpou. Diga um glória a Deus. Então agora, olha esse versículo para você, escrito para você. Jacó não existe mais. Aqui está falando de um princípio, que esse princípio se manifestou com Jacó, mas não existe mais Jacó. Quem que existe? Amém? Vamos lá. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó, que te formou, ó. O que Deus está dizendo para você? Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo, tu és meu. Amém? É isso que você tem que crer. Versículo 2. Está entendendo? Então você é dele. Ponto final. Dentro da fornalha, você deixa de ser dele? É dele. Mas não me livrou antes. E daí? Você continua sendo dele. Para de ficar olhando para o resultado e achar que o resultado te diz quem você é. Não. Você é dele. Diga assim: e ponto final. Diga assim: o diabo vai ter que me engolir. Fala com raiva. Diga: Satanás, você vai ter que me engolir. Amém? Ó, o versículo 2: tu és meu. Então, quando você passar pelas águas, o que vai acontecer? Diga assim: mesmo eu sendo dele, ele disse que eu talvez vou passar pelas águas. E aí a gente está passando pelas águas, assim: eu acho que Deus não está comigo. Acho que Deus não está na minha vida. O que será que aconteceu comigo? Ó céus, ó vida. Você é dele, passando pela água, não passando. Se ele te livrar antes, você é dele. Se ele não te livrou, você está passando, você é dele. Diga um glória a Deus. Amém? A maneira como você crê
vai te dar força na hora de passar. Sabe por que aquela irmã tomando morfina, não para a dor, não resolve, ela continua firme? Porque ela sabe quem ela é. Sabe por que os irmãos foram internados? Estou falando irmão porque ele e a esposa, são dois. E quando o marido está de um jeito, a esposa está junto. Quando a esposa está de um jeito, o marido está outro. Não tem essa, minha mulher está grávida. Engravidou os dois, agora se vira. E se um está doente, os dois estão doentes. Porque não é dois em uma só carne? É dois em uma só carne ou não? Ou a mulher só é a costela do marido? Hã? Porque tem gente que fala assim, a mulher foi feita da costela, a costelinha é separada, então se vira, a costelinha é parte menor do corpo, isso aí não tem valor, não. Ó, duas bandinhas, amém? Duas bandas, uma banda é a sua esposa, outra banda é você, digam glória a Deus, amém? Ou Adão olhou para Eva e falou assim, você é osso do meu osso, só isso que ele falou? Falou o que mais? Carne da minha, é a minha outra banda. Diga glória a Deus, amém? Você não foi feito com duas bandas? Foi ou não foi? Pode ver que você tem repetição, tem uma parte aqui e outra parte igual aqui. É ou não é verdade? Quando casou, ficou a outra parte. Acabou. Ai de mim, apóstolo. Você pode falar ai de mim ou glória a Deus, aí você escolhe o que você fala, amém? Mas o fato é, por que os irmãos dizem, apóstolo, mas nós estamos aqui na fé, Deus é conosco? Porque Ele sabe quem são. Amém? Ele sabe quem são. Isso que você tem que saber. Sabe o que o diabo quer? Que você duvide disso. Que a hora que você duvidar, aí um dia você está bem, você fala, hoje eu estou bem, Deus está comigo. Um dia você levanta meio azedo, você fala, Deus não está comigo hoje não. Irmão, é você que não está com Ele. Ele está com você. Você que pode não estar com Ele aquele dia que está meio azedo. E a gente levanta meio assim, levanta ou não levanta? Vocês já viram falar que alguém já dormiu feliz e acordou aborrecido? O que você fez dormindo, irmão? Você levantou, saiu do corpo, que nem diz os espíritas, fala, você saiu, foi brigar com alguém, voltou aborrecido. Aconteceu isso? Alguém já dormiu motivado e acordou desanimado? O que aconteceu durante a noite? Nada, posso só dormir. Percebe? As nossas emoções mentem. Se você acreditar em emoções e em sentimento, você é vulnerável. Por isso é importante aquilo que você sabe e não aquilo que você sente. O que eu sei tem que guiar a minha vida. Então, Jesus está dizendo, o nosso Deus está dizendo, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Diga para o seu vizinho, Ele é com você quando você passar pelas águas. Amém? E aí ele diz, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Por quê? Porque você é o cara. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Amém? Ele está dizendo, mesmo que você passar, eu sou o teu Deus. É isso que nós temos que crer, irmão. Vai haver livramento que você não vai ver. São os livramentos invisíveis. Eu vou repetir o que eu disse. Se você pudesse ver todos os livramentos que você não viu, você estaria chorando de gratidão nesse culto. Eu já rodei com o carro na pista, irmão. Fui entrar na Anhanguera, eu não sei o que aconteceu, não estava chovendo, não estava nada. O carro começou a rodar no meio da Anhanguera, parecia que eu estava, e saiu rodando. Eu só ouvi uma voz, tira a mão do volante e tira o pé. Eu soltei, e o carro fez assim, no meio da pista, no sentido que eu estava andando. Botei a mão de novo, olhei para o retrovisor, a Anhanguera parada. E aí eu diminuí, os carros veio passando, e muitos fez assim, que sufoco. E eu estava lá, glória a Deus. Amém?
Agora, por que rodou? Se estivesse chovendo, fala, água planou, né? Água planou, sei lá como que fala isso aí direito. Não aconteceu nada. Eu não sei por que rodou. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que de repente começou a virar como se alguma coisa pegasse meu carro e fizesse algo. O que eu preciso entender? Eu glorifico a Deus porque eu vi. E se não tivesse rodado o carro? E se Deus tivesse livrado antes? Eu não ia saber. Não é verdade? Vanderlei levou 11 facadas, uma pegou. E se o cara tivesse nem te visto, passado e ido embora, você nem ia ver o livramento, mas Deus tinha livrado do mesmo jeito. Mas como ele foi esfaqueado, a faca pegou, ele passou pelo processo, ele sabe que Deus livrou. Mas quantos livramentos a gente não vê? Então nós temos que entender que quando Deus não livra de forma que não vemos, Ele deixa a gente ver, é porque tem um propósito. Ele quer nos dar experiências. E aí, quando Deus está trabalhando no propósito, eu quero te amadurecer, muitos aqui falam, cadê esse Deus? Começa a murmurar, não sabe. Meu irmão, como que Deus vai trabalhar no coração de algumas pessoas, sendo que abre a boca para reclamar de tudo? Como que Deus vai trabalhar em algumas pessoas que a pessoa não deixa Deus trabalhar? Se acontecer alguma coisa, se você passar pelas águas, Deus está dizendo, eu vou estar aí com você. Mas te livrou, apóstolo, porque o Senhor é um apóstolo. Não, porque Ele é meu Deus. Você não entendeu? Não sou eu com Ele, não é você com Ele. Ele está dizendo, porque eu sou o Senhor, teu Deus. É de Deus para você, não de você para Deus. Você é filho, Ele vai te proteger. Eu já falei aqui, quando Maria engravidou de Jesus, a partir daquele momento Deus falou assim, é meu filho, se é meu eu banco. Chamou os 3 sábios lá, falou assim, vai lá, leva dinheiro lá, porque é meu eu sustento, é meu eu vou sustentar. Quem é filho de Deus, ele banca. Se você não é filho de Deus, essa promessa não é para você, porque Deus não banca filho de Satanás. Aí apóstolo, Deus me livre, eu não sou bonzinho. Só é filho de Deus quem nasceu de novo. Eu não vou mentir para você. Você quer ser filho de Deus, se renda ao Senhor Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. Do contrário, meu irmão, você pode ser bom, honesto, ter caráter, mesmo assim não é de Deus. Só há remissão no sangue de Jesus. Aquela pessoa é boa, nem vem na igreja, continua sendo boa, mas do diabo. Mais cedo ou mais tarde o pai dela vai falar, faz isso que eu quero que você faz, se é meu, você vai me obedecer. João 8,44, crente tem que ler Bíblia. Lá Jesus está dizendo, vós tendes por pai o diabo, e vai querer satisfazer o desejo dele. Vai satisfazer o desejo do pai. Às vezes o camarada não quer, não concorda com aquele jeito, reprova aquela atitude, mas quando o pai fala, agora é teu momento de pecar, e você vai pecar, vai satisfazer o desejo do pai. Por quê? Porque isso é Bíblia. Mas o fulano falou que não é assim. O fulano é comedor de arroz e feijão. Eu prefiro crer na Bíblia. Eu prefiro crer na palavra de Deus. Amém, pessoal? Vamos lá para a gente encerrar aqui. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebar por ti. Troca isso aqui e coloca, dei Jesus por você. O meu único filho eu dei por você. Digam glória a Deus. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela sua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Aqui ele está fazendo uma promessa a Israel. Amém, pessoal? Direi ao norte, entrega, e ao sul, não te retenhas.
Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Diga glória a Deus. Diga assim: eu fui criado pela glória de Deus. Eu fui formado pela glória de Deus. Você entendeu, meu irmão? Há livramentos, diga comigo, há livramentos invisíveis. E se eu soubesse de todos eles, eu estaria chorando de gratidão. Diga, mas há livramentos que não são invisíveis. E se eles não são invisíveis, é porque há propósito. Amém? Aplauda ao seu Deus bem forte.